Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, o autor do livro Direito Imobiliário de A a Z, Manual Prático de Direito Imobiliário e Vademec Imobiliário, sou o organizador. Vamos tratar de um assunto muito importante, as 12 ações para cancelar leilões, né? Quando falar de 12 ações, eu vou elevar esse número, tá, gente? Eu vou chegar a 15. Na minha opinião, quem trabalha com direito imobiliário, é especialista no direito imobiliário, lida no dia a dia com o leilão, sabe que eu estou falando é verdade. Nós só temos no Brasil aproximadas 15 teses. 15 teses de fato que vão causar a nulidade do leilão ou talvez a suspensão. Não vejo outras teses eu entendo sim que são verdadeiras aventuras jurídicas, salvo exceções. Vamos começar da primeira tese? A primeira tese que eu falo é tentar anular o leilão pelo preço vil. Já foi até comentado em outras aulas. É uma realidade. O preço vil é o preço menor, o valor menor que 50% da avaliação. O bem imóvel ou o bem imóvel sofre uma avaliação antes de ir a leilão, ao procedimento de leilão. Essa avaliação gera o preço vil. Por que gera o preço vil? Porque o arremate tem que ser feito de no mínimo 50% do valor da avaliação. Quando o bem é arrematado, bem imóvel ou imóvel é arrematado por um percentual menor que 50% do valor da avaliação, aí existe a figura do preço vil. E é uma boa tese, sim, para que você possa pedir a nulidade do leilão ou a suspensão do leilão. Então eu vejo como uma tese muito vitoriosa, tá? Para os colegas advogados que eu ensino na pós-graduação. Outra tese que eu gosto muito, além do preço vil, é a desvantagem ou a desfasagem, que é o nome correto, da avaliação. Você sabe que o leilão é feito uma avaliação talvez 1 ano antes, 2 anos antes. O ideal é que essa avaliação seja feita em até 6 meses antes do procedimento de leilão. Então essa defasagem, que é o nome correto que eu uso no meu livro, ela causa sim um motivo, uma tese para você pedir a suspensão, a nulidade do leilão. Então é uma tese boa, a defasagem da avaliação. Também gosto de trabalhar com essa tese, oriento você, meu aluno, a utilizar para ajudar as pessoas salvarem aí o seu imóvel, né, quando está em procedimento de leilão. Outra tese que eu te dou uma dica é o bem de família, mas cuidado com essa tese, ela não é majoritária. Pelo contrário, hoje a tese do bem de família, muitas vezes em muitos estados, ela não surte efeito, né, no que diz respeito a leilão. Mas é uma tese para se pensar em alguns estados no Brasil. Tá? Também é uma tese que vale a pena observar dependendo do estado que você esteja advogando. Outra tese que dá para pedir a nulidade do leilão, que eu sempre também converso, bato um papo em aula, é a ausência, né? A ausência de publicação de edital. Isso acontece, são falhas. O edital é um documento e tem regras de publicação. Se existe a ausência dessa publicação, também seria uma tese para você pedir a suspensão ou a nulidade do leilão. Gosto muito dessa tese. A falta de publicação em jornais de grande circulação é outra tese que pode ser utilizada também, vale a pena observar. Também uma tese que talvez cause efeito prático na nulidade do leilão. Outra tese que eu falo para você, também uma tese interessante, é a publicação tardia. É claro que o leiloeiro, aquele leiloeiro mais experiente, tem um bom jurídico, um bom advogado, dificilmente isso vai ocorrer. Mas aquele leilão, o leiloeiro, normalmente que não tem tanta tradição, que ainda comete erros, né, iniciais, normalmente ele cai nessa. Né? Ele faz uma publicação tardia e aí é uma boa tese para você ajudar o seu cliente a trabalhar para pedir a suspensão, a nulidade do leilão com base nessa tese. Tá? Próxima tese também, a ausência de imagens, hein, gente? O leilão, tanto na figura eletrônico, online ou presencial, você tem que ter acesso ao bem, às imagens do bem, aos documentos do bem móvel e imóvel. Quando não existe, né, esse acesso a imagens, documentos, também é uma boa tese para você pedir aí a nulidade, a suspensão do leilão. Gosto muito dessa tese também, normalmente ela causa efeito sim. Mais uma tese, tá? Ausência de pagamento do lance, isso é muito comum, muita gente acha que leilão é brincadeira, né? Então vai lá, dá o lance, depois some. Vai arcar com as consequências, isso não é o correto, toma cuidado, no leilão você faz um cadastro, né? No leilão eletrônico, no leilão online ou no leilão presencial, então você vai sofrer sim as consequências desse lance que você deu e você não concluiu, mas para aquele que está perdendo o imóvel também é uma tese a ser verificada
pode causar nulidade do leilão, tá? Mais uma dica também, a ausência de intimação de todos os credores. Em regra, todos os credores devem ser intimados. Quando existe coproprietário, né, ou financiamento feito no nome de várias pessoas, normalmente do casal, também é uma boa tese para pedir a nulidade ou suspensão do leilão. Também vale a pena observar. Mais uma aqui que eu queria falar com você, a ausência de intimação, hein, gente? Intimação ou notificação da esposa e do marido. Isso cabe tanto no leilão judicial como no leilão extrajudicial. Também é uma tese interessante que merece uma observação, hein? Também gosto de trabalhar com essa tese, porque é uma tese que muitas vezes ela é frutífera, assim, dentro de uma ação para você ajudar o seu cliente. Mais uma tese aqui, que eu gosto muito de utilizar, a ausência de descrição detalhada, hein? Também é uma tese interessante, a ausência de descrição detalhada, ou seja, o seu cliente tem acesso ao leilão e ele consegue verificar, você consegue verificar como advogado, que o leilão não detalhou o bem imóvel, o imóvel, e isso é uma tese, sim, para pedir a suspensão, a nulidade do leilão. Outras teses que eu também passo para os meus alunos seria conexas a algumas ações. Quando você distribui uma ação de revisão, a revisional de financiamento imobiliário ou de financiamento de veículo, moto, se existe uma ação em andamento pedindo a revisão e existe a falta de pagamento, você pode pedir a suspensão, a nulidade do leilão em virtude dessa ação revisional. Também é uma tese a discutir, tem estados que isso não cola, não vai bem, e outros estados existem algumas decisões favoráveis, tá? Então, é uma tese conexa a uma ação de revisão de financiamento imobiliário. E aí vem as outras duas teses também conexas às ações. A ação de exigir contas, quando você faz uma ação de exigir contas contra o banco, em face do banco, para que a instituição financeira preste contas, essa instituição financeira vai ter que prestar as contas, vamos dizer que o imóvel vai a leilão porque você não pagou, você pode usar essa tese conexa à ação distribuída, né? Eu falo tese conexa, porque tem uma outra ação distribuída. Outro motivo também é a ação de rescisão de contrato. Vamos dizer que exista uma ação de rescisão de contrato, pedindo a rescisão do contrato, o seu cliente deixa de pagar as prestações, cabe também você usufruir de uma tese também conexa à ação de rescisão de contrato, pedindo a suspensão do leilão, uma vez que existe uma ação de rescisão de contrato em andamento. Então, são teses interessantes que você pode usufruir, são as teses que, na minha opinião, essas 15 teses, são as teses que você pode ter uma chance de êxito. Leilão não é fácil, você conseguir a nulidade, suspensão, não é fácil, é complexo, a chance sempre é pequena. Não invente para o seu cliente, né? Não, vai ser garantido, não faz isso, tá? Seja honesto sempre, transparente com o seu cliente. Você imagina, o seu cliente, né? Se o seu cliente não é o leiloeiro, o leilão, ou não é o investidor, se o seu cliente é aquele que está perdendo imóvel, já pensou, você fala o que ele quer, ele vai adorar escutar o que ele quer, né? Que não vai perder o imóvel, só que você está mentindo para ele, porque essas ações são complexas. Nós estamos falando de teses, 15 teses aqui que vão funcionar, né? Mas existe um percentual de 30%, 40% no máximo. Nas ações de leilão nós não temos aqueles 50% de chance de êxito, não temos, né? São ações que a gente trabalha no limite. E se usar a tese errada, esquece, não tem chance nenhuma, né? Eu falei uma tese aqui, o bem de família, tem estado que isso não vai colar jamais. Então, cuidado, tá? Seja transparente com o seu cliente, porque senão ele já está sendo vítima, né? Vítima do desemprego, vítima da economia, está perdendo o bem, né? Muitas vezes isso afeta a relação também do casal, da família, aí vai você e inventa para ele que vai salvar. Fique tranquilo, vou salvar aí, você não vai perder a casa. Cuidado, né, gente? Eu costumo dizer para os meus alunos advogados que eu não tenho coragem. Como você consegue dormir mentindo para o seu cliente? O advogado, claro que ele não vai assumir uma ação, nunca, jamais, de 100% de êxito, assim como o médico. O médico honesto, ele sabe que pode, numa cirurgia, dar tudo errado. Né? Então, nós sabemos que nunca a gente vai ter a causa ganha, não existe a causa ganha. Mas também você falar para o seu cliente que a causa é ganha, que a causa é fácil, cuidado com essas palavras, tá? Na minha opinião, professor que é atuante de fato, você sabe disso, você acompanha as minhas aulas, os meus cursos, na minha opinião, a única chance e possibilidade que você tem para ajudar o seu cliente são essas 15 teses. Não vejo outras saídas, né? Até o embargo, a arrematação, que foi uma ação utilizada no passado, hoje, na minha opinião, ela não é eficaz. Aqui, na minha opinião, é a ação declaratória de unidade de leilão, né? Outros dão outros nomes, e você pode trabalhar antes do leilão com uma medida cautelar de suspensão de leilão. Na verdade, o caminho é mais ou menos esse, né? Salvo grandes exceções. A partir do novo CPC, o embargos
muita gente alega ter caído em desuso, embargos de arrematação, né? E é uma ação muito específica. Outros falam em mandado de segurança, vou fazer um mandado de segurança. Não é, né? O mandado de segurança, o habeas corpus, são os writs constitucionais. São lindos, né? Na teoria, na prática não vai resolver muita coisa. O habeas corpus, o mandado de segurança, não vai impactar no leilão, salvo grandes exceções. Agradeço a você, continue acompanhando nossas aulas, tá bom? O professor tem um curso na plataforma ESO sobre leilão, completo, advocacia no leilão, um curso bem legal para você. Acesse lá www.esueducacional.com. Lá você vai ter o curso de leilão, advocacia em leilão, muito legal, muito bacana. A gente vai tratar com mais tempo dessas teses, do formato da peça, né? Então dá para a gente discutir bastante as tutelas provisórias, a emissão da posse, se o imóvel é ocupado ou não. Então faça o curso do professor. Eu, além de coordenador da pós-graduação, também convido você a fazer a pós-graduação comigo. A pós-graduação em Direito Imobiliário, Transações e Negócios Imobiliários, também na plataforma ESO, é online. Convido você a fazer essa pós-graduação comigo, tá bom? Sou coordenador, sou professor, escritor, mas também sou advogado atuante e tem tudo que a gente escuta, eu vivo direito imobiliário, a gente leva para a sala de aula. Um abraço, boa sorte nos seus negócios, seja verdadeiro e transparente com o seu cliente sempre. Um abraço.